agradeço a participação de todos bravamente durante todo esse dia discutindo inteligência artificial no parlamento. Agora a gente entra numa discussão de uma natureza um pouco mais técnica, refletindo sobre a interface entre o uso dessas ferramentas e os textos legislativos. E entendam que nós usamos uma linguagem um pouco mais abrangente para descrever esse painel, justamente para que não tenha uma conotação apenas do assessoramento técnico na consultoria, mas outros textos legislativos também, por exemplo, como brilhantemente foi mencionado no painel do Senado Federal, a questão do Hagrid, de questão de ordem, por exemplo, um trabalho fantástico sendo realizado pelo Senado, ou mesmo um trabalho que eu acho incrível realizado pela Câmara dos Deputados, aquele trabalho ali de front desk, né, da consultoria, de você fazer uma racionalização do uso dos recursos da consultoria, a apresentação que nós vimos agora do Alexandre, trazendo a questão do RAG também, como que a gente faz o uso da IA generativa, fazendo o ground the data, né, que é você trazendo uma maior acurácia para esse retorno. Então, sem mais delongas, eu vou ceder aqui a palavra 5 minutinhos para os colegas, só para vocês fazerem as suas considerações iniciais sobre o tema. E depois eu trouxe algumas perguntas, considerações, inclusive espaço para que a audiência traga suas reflexões também. Então, vou abrir aqui com o João. João, você gostaria de fazer uso da palavra? Boa tarde. Então, pediria ajuda para ver alguns slides que eu já tinha separado uma abordagem de RAG que eu acho a mais apropriada para o legislativo. Eu pediria ajuda para colocar a apresentação de João Lima ali no computador e eu vou só focar na parte principal. Como já foi falado aqui, os modelos de linguagem é uma tecnologia poderosíssima. A mesma apresentação que eu tenho slides adicionais, por favor. João Lima, os modelos de linguagem são excepcionais, todo mundo sabe disso, e os bancos de dados são riquíssimos. E essa tecnologia que está sendo falada aqui, do RAG, ele combina o melhor dos dois mundos, que é recuperar dados de um banco de dados e usar a IA generativa para gerar respostas com menor chance de alucinação. Na apresentação anterior, eu já falei o que era alucinação. Eu vou pular esses slides que nós já vimos e vou falar aqui. A nossa legislação tem uma estrutura muito bem definida, né? Partes, títulos, capítulos, seções, subseções, caput, parágrafo, incisos, alíneas e itens. Aí está, por exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição, que tem os direitos fundamentais. É um artigo semanticamente denso. Se eu calculo o vetor desse artigo, esse vetor vai ser interessante para a pergunta: quais são os direitos fundamentais de acordo com a Constituição? Mas ele não vai ser bom para dizer, por exemplo, quais os direitos da pessoa presa. Por quê? Porque são incisos específicos que responderia isso. Então, baseado nessa questão da estrutura hierárquica da nossa legislação, isso tem no Brasil ou em qualquer país dessa tradição, inclusive Estados Unidos e tudo mais. A gente utiliza uma abordagem que eu chamo de multicamada, que significa o quê? Fazer os vetores não apenas para os artigos, mas também para os parágrafos, incisos, capítulos, seções. É como se eu calculasse o vetor em cada um dos níveis da norma. Então, aqui nós temos uma representação da Constituição do Brasil, e aí eu estou apresentando as múltiplas camadas. E para cada um desses itens, eu calculo um vetor matemático que representa a semântica. Então, numa abordagem que eu chamo de flat, essa abordagem flat, pessoal, é a abordagem usada no ChatGPT. Se você faz o upload de um PDF, ele usa o flat. Para um documento descritivo é bom, mas para uma lei é péssimo. Pode ser que ele tenha cortado justamente num ponto importante na hora de definir os segmentos. Na abordagem multicamada, não. Ele cria para cada segmento, semanticamente isolado, um vetor à parte.
Então, aqui temos a Constituição do Brasil com 275 vetores. Notem lá em cima o artigo 5º, se eu fizer só no nível de artigo. Mas no nível de inciso parágrafo, o artigo 5º vira um conjunto de alvos. E aí, cada alvo tem a sua semântica separada, né? Então, aqui eu já estou demonstrando o RAG no projeto de lei de reforma tributária, que tem mais de 500 páginas e teve mais de 1.000 emendas. E eu criei um RAG só do projeto de lei e outro RAG do projeto de lei combinando emendas. E aqui fica muito claro uma coisa que o Alexandre falou, que a gente está saindo da era da pesquisa sintática para a pesquisa semântica. Veja só, a gente tem aí uma tabela que faz parte do projeto, e notem na linha 2 que tem a palavra dentifrício. E a minha pergunta foi qual? Existe isenção para a pasta de dente? Eu não tenho dentifrício, entendeu? Então, ele consegue fazer isso automático. Ele sabe que pasta de dente e dentifrício é a mesma coisa. E aí trouxe a resposta dizendo que sim, existe uma isenção para a pasta de dente. E, por fim, essa última pergunta, se tem alguma emenda apresentada para café ou coisas relacionadas. Notem ali que ele trouxe uma emenda que fala do chamate, tentando estender a isenção do chamate do café para o chamate, né? Então, ele faz uma busca semântica que é baseada em conceitos e não em palavras. Isso é muito poderoso e pouca gente entende a importância e o poder disso daí. Então, é isso. Finalizando, essa IA generativa traz oportunidades e riscos. Essa estratégia do RAG é uma forma de combinar dados contextuais e diminuir a chance de alucinação. E, por fim, essa abordagem multicamada que eu rapidamente resumi aqui e que vai estar no livro que a Bússola Tech está lançando nas próximas semanas, é um capítulo desse livro, com apoio da Assembleia do Rio Grande do Norte, não é isso? Então, está lá em detalhes para quem tiver interesse em pesquisar essa abordagem, que eu considero que se aplica não só para a norma jurídica. Eu fiz uma demonstração disso com notícias lá do jornal dos Emirados Árabes, e funcionou muito bem. Pode ser aplicado a artigos acadêmicos, funciona muito bem. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela exposição inicial. Só reforçar que o reconhecimento da parceria ali com a Assembleia do Rio Grande do Norte na publicação desse livro, ao qual a gente vai disponibilizar a todos os colegas que estiveram aqui conosco, completamente aberto, gratuito, digital, para que todos possam ler o artigo do João dentro do livro, assim como tantas outras experiências interessantes, inclusive um artigo sobre Ulisses, que agora o Cláudio vai trazer um pouco para a gente. Cláudio, você quer trazer um pouco da experiência da Câmara dos Deputados com relação ao uso da IA? Obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao TCU por ter nos recebido aqui, o evento. Acho que está transcorrendo otimamente bem, fantástico, o apoio, muito bom. Ao Sindileges, pela organização do evento também, e à Alesp e às Leges, a qual eu participo. Bom, em primeiro lugar, queria comentar que nós somos da consultoria legislativa, né? Nós somos um órgão técnico de assessoramento e consultoria para a elaboração das leis e assessoramento parlamentar em todo o caminho do trâmite legislativo. E nós, na consultoria legislativa, somos apenas usuários, né, de sistemas que precisam ser desenvolvidos para todo esse cipoal de documentos que são criados dioturnamente na consultoria, né? Em termos de, vamos agora abrir a competição com o Senado, né? O Senado apresentou aqui um painel maravilhoso com todos os projetos, então eu tenho que também agora fazer, né, às vezes, da Câmara dos Deputados. A gente também tem diversos projetos, óbvio que os do Senado estão maravilhosos, com o João Lima aqui capitaneando a solução técnica, não tem como a gente chegar perto, né? Mas, enfim, nós temos 7 projetos, Ulisses, né? O primeiro é um que classifica as notícias geradas no portal, né? A Câmara é uma produtora
muito grande, fonte de informação primária de informação, né, sobre tudo que seja tratamento legislativo. Esse é o nosso Ulisses 1. Depois nós temos 2 Ulisses que foram desenvolvidos especialmente para a consultoria, no caso nós. Um é para identificar rapidamente para que área uma demanda vem. Então, se eu perguntar para vocês agora, isenção de tarifa de avião para cão-guia. Isso deve ser feito por um consultor da área de transporte, ou um consultor da área de direitos humanos, ou um consultor da área de saúde. Obviamente, a gente tem que pesquisar na nossa base de dados para saber para quem que vai, porque é uma matéria muito cinza, né? Que a gente não tem uma base completamente, digamos assim, solidificada sobre os assuntos. Então, esse é uma demanda que a gente é um assunto que demanda muito tempo, demanda uma tarefa administrativa muito grande. Vocês imaginam que a gente trabalha com de 30 a 40 mil demandas por ano, né? A consultoria legislativa ela tem de 30 a 40 mil demandas por ano que a gente tem que resolver, e a gente não pode perder tempo discutindo entre nós para quem que vai aquela demanda, né? Então, esse é um dos pontos. O outro projeto Ulisses, que também foi desenvolvido para nos atender, diz respeito a proposições similares, pesquisar proposições similares a demandas novas. Então, por exemplo, se um deputado quer fazer um projeto sobre internet livre e gratuita para todos, a gente sabe, obviamente, que tem projetos já em tramitação sobre isso, a IA vai lá, procura, é uma procura semântica, ele olha se internet é igual a banda larga, é igual a rede mundial, etc. e tal, ele vai lá e procura os projetos de lei, e com isso a gente ganha muito tempo. E a gente avisa o parlamentar de que aquele projeto já existe e que ele é feito assim, assado, né? Depois nós temos os agrupamentos de emendas, né? O rito anterior das medidas provisórias, né? Que são aqueles decretos de necessidade e urgência que tem nos outros países, geram muitas emendas, né? Esse projeto de lei da reforma deu mais de 1.000 emendas, mas a gente teve o projeto, a medida provisória do Minha Casa Minha Vida deu 1.500 emendas, né? Então a gente tem que agrupar essas emendas e gerar uma tabela, mais ou menos como aquela nota de crédito lá que o orçamento faz lá no Senado. Depois nós temos o discurso da taquigrafia, que eu não vou falar muito, que o André deve falar aqui depois, onde a gente tem uma ferramenta lá para fazer a transcrição. Tem as enquetes também, não chega a esse nível de feedbacks e de encaminhamentos, mas tem enquetes para saber a opinião sobre o PL e os principais pontos que estão sendo discutidos pela cidadania. E, por último, tem a prova de vida para os deputados, que eles fazem reconhecimento facial para provar que eles estão vivos. Basicamente, esses são os projetos de IA que a gente tem em desenvolvimento, tem outros, né, que a gente está ainda em fase piloto, e é um processo assim, inexorável, né? Já foi dito aqui várias vezes, a gente tem que abraçar a inteligência artificial, a gente já está sendo inundado na consultoria com projetos que já vêm pré-cozinhados em inteligência artificial. Muitas das vezes a gente percebe e muitas vezes eles mandam para a gente, né? E a gente também tem que usar a inteligência artificial porque é realmente uma ferramenta de produtividade. Entretanto, a gente sabe que ela tem os seus problemas, né? E além dos problemas das alucinações, etc. e tal, ela tem os seus limites, né? E ela tem os seus limites exatamente porque a base de dados de cada uma das ferramentas possui um treinamento diferente e um viés diferente, né? A gente não espera que uma ferramenta comercial saiba tão bem quais são os projetos que estão em tramitação que trabalham sobre determinado assunto, né? Isso daí, obviamente, que a gente tem que treinar ela de uma forma mais contínua, né? Então, basicamente é isso. Só o ponto final que eu queria dizer é que eu sou da época, eu não sou tão velho, né? Mas eu sou da época que a gente programava computador. O primeiro computador que a gente programava era com cartão de perfuração. Quem que já fez aqui cartão de perfuração? Cartão de perfuração. Você colocava um cartão e perfurava o cartão e a máquina lia aquele cartão, né? Era um IBM 7.000 e pouco, programado em Fortran. Só que era determinístico.
Você fazia uma linha de um programa e ele era determinístico. Agora, a gente está passando para o probabilístico, né? E isso sempre me faz lembrar que, quando a gente passa do determinístico para o probabilístico, a gente tem que aceitar erros, né? E é mais necessário ainda o retrabalho e você criticar esse resultado, né? E aí é que está o grande problema, porque a mente humana é preguiçosa. O ser humano é preguiçoso, né? A gente tem um sistema racional, um sistema irracional, e a gente quer apertar o botão e a gente tem a tendência a não criticar aquela resposta, né? Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem para incorporar a inteligência artificial, mas não ser preguiçoso em andar no ponto morto. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante e que a gente tem que realmente frisar esse ponto, né, e é ao extremo, porque é muito fácil a gente simplesmente acreditar na primeira resposta e deixar passar, né? Então, a inteligência artificial exige salvaguardas fortes, e ela não pode ser a principal ferramenta. Ela tem que ser, com perdão da palavra, Microsoft, ela tem que ser um copiloto, né? Ela tem que ser um copiloto. A gente não pode deixar ela governar as nossas relações, a nossa produção, etc. Obrigado. Alexandre Bess, você gostaria de fazer uso da palavra? Muito rapidamente, porque acabei de fazer uma apresentação. Eu gostaria de destacar algo que me chamou demais a atenção, obviamente que é um evento de altíssimo nível. Agora, me surpreendeu durante várias falas aqui. A gente vive, de fato, uma explosão cambriana de funcionalidades com IA. Vocês viram algumas. Mas o que me chamou demais a atenção é que as pessoas já estão pensando aquilo que eu comentei de streamline by design. É como que eu aplico para resolver o meu problema e como que eu transformo o meu processo, que podia ser uma dor, numa facilidade. Então, como você indicou aqui vários exemplos de como vocês pretendem aplicar, a gente viu o Lauro, o Vitor comentou, o rapaz que estava sentado aqui, o Alisson, pensando, puxa, como que eu já incorporo e transformo todo o processo? Isso é fantástico. Não havia participado de nenhum outro evento na qual havia tantas pessoas já preocupadas como que eu repenso todo o processo. Então, parabéns. E eu acho que isso é muito importante. Não é só pensar na funcionalidade, mas como isso se incorpora e pode amplificar os benefícios das minhas atividades e para todos, né? Obrigado. Bom, eu trouxe algumas questões e, se você me permite, Cláudio, vou começar com você, pegando um pouco da área de negócio. Antes de trazer a pergunta que eu tinha preparado, eu queria te trazer uma anterior. Dialogando com alguns colegas, inclusive da taquigrafia de alguns parlamentos, alguns deles refutam o ganho de eficiência da mera utilização da inteligência artificial. E dialogando com algumas consultorias, para além disso, traz o elemento que você trouxe, que não diria banalização, mas é uma barreira de entrada menor para que o gabinete parlamentar solicite ali algum serviço, solicite um estudo, solicite, por exemplo, uma primeira versão de um projeto. Então, eu queria ouvir, da sua perspectiva como um consultor legislativo, se já é possível avaliar se na produção de textos legislativos atualmente, não apenas considerando a ferramenta, mas considerando o processo de trabalho, se é possível a gente dizer que há um ganho de eficiência de fato, ou se ainda é um tema que merece um estudo mais aprofundado. Bom, há um ganho de produtividade, não necessariamente de eficiência, né? Porque a eficiência parlamentar ou legislativa depende de conceitos políticos, né, e de acordos políticos que não necessariamente têm a ver com a metodologia que se emprega para desenvolvimento de um projeto de lei. Eu pessoalmente acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa para baixar a necessidade de expertise para você conhecer um determinado assunto, né? Então, a inteligência ela vai permitir com que mais pessoas possam interagir com o parlamento,
apresentar uma proposta melhor desenvolvida, como já foi dito aqui, sem necessariamente ter um expertise, uma posição de consultor legislativo, né, ou trabalhar num gabinete de um deputado, né? Então, ela realmente encurta distâncias, encurta distâncias. Agora, encurtar a distância não quer dizer que isso vai tornar a lei, ela vai ser mais expeditiva, ou ela vai sair melhor ou vai sair pior, né? Porque o processo político, né, independe disso, né? Mas a gente não tem visto ainda que as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem utilizado, elas tenham ainda esse ajuste fino que a gente tem na consultoria legislativa, não porque nós somos consultores legislativos, mas porque a gente tem uma base, né, de anos, né, escrevendo leis, né? Então, o ChatGPT não tem ainda esse ajuste fino, o Gemini não tem esse ajuste fino que a gente tem. Então, a gente ainda tem um plus que essas ferramentas não conseguem entregar, não conseguem ainda, né? Eu acredito que com a quantidade de projetos de leis que estão sendo apresentados, né? Vou chutar um número aqui, mas eu acredito que a gente tem, por legislatura, a gente tem mais de 10.000 projetos de lei sendo apresentados, né? Quais desses vão realmente ser aprovados, né? Vão para frente, e tal, é um número muito menor, né? Agora, não é porque eles usaram inteligência artificial ou não usaram a IA, é que eles vão para frente ou não vão para frente, né? Então, a IA, resumindo, né? Desculpe se eu estou tomando muito tempo. Resumindo, a IA é um facilitador, baixa o sarrafo para o acesso, para a comunicação e para a apresentação de uma proposta mais palatável, digamos assim, mas o processo político é diferente. O processo político são outros tempos, são outros interesses, outras negociações, independem da IA ainda. E deixa eu te fazer uma segunda pergunta, Cláudio, se você me permite. E aí eu quero focar um pouco no tema do que os colegas do Senado apresentaram, que é o RAG. Isso como um instrumento para o aumento da acurácia. É um grande desafio hoje. Todos os parlamentos que têm feito esse tipo de experimento. Como a gente consegue garantir uma maior acurácia, mesmo utilizando o RAG? Aí, a partir disso, a gente pressupõe que em algum momento há um mecanismo de feedback da resposta que é gerada. Como que a gente pode implementar esses mecanismos de feedback para melhorar a precisão das respostas? E eu ouso dizer até aqui um treinamento autônomo da ferramenta que está sendo construída sem necessidade necessária de uma intervenção humana para além do feedback do especialista, ou no caso do consultor. Interessante isso, Luiz. Obrigado pela pergunta, porque realmente esse foi um problema que a gente teve. Nós, na consultoria, assim como no Senado, nós trabalhamos com confidencialidade, né? As informações que a gente troca, os documentos que a gente troca com os gabinetes são sigilosos, né? Cabe ao gabinete publicá-los ou não, né? Mas a comunicação entre consultoria e gabinete tem um dever de sigilo, é um dever funcional nosso, né? Então, quando a gente começou a usar a ferramenta de inteligência artificial, a gente percebeu que a gente não poderia, como existe um sigilo envolvido, a gente não poderia simplesmente pegar todos os nossos documentos, jogar na nuvem, né, e para que ela treinasse e voltasse com a melhor resposta para nós. Então, nós tivemos que fazer um sistema fechado. Foi muito custoso, em termos de vista operacional, a gente teve que mobilizar muita gente, mas a gente, através de um convênio com a USP, né, a DITEC, a nossa diretoria de tecnologia, né, Patrícia, Edmundo, trabalharam muito nisso, foi desenvolvido um projeto com a USP, e a gente montou um sistema fechado, com todas as nossas solicitações, toda a nossa produção, trabalhamos com ela de forma anônima, estanque, nunca nada foi para a nuvem, né, tudo ficou in-house, digamos assim, e a gente usou os consultores para ir retrabalhando essa base, para indicando para ele que aquele determinado matéria, por exemplo, rede móvel era a mesma coisa que telefonia celular, que internet era a mesma coisa que rede mundial de computadores, né, e por aí vai. Então, esse foi um problema adicional que a gente teve na consultoria. Como nós trabalhamos com sigilo, a gente não podia ter todas as informações disponibilizadas na nuvem, né? Então, é um custo adicional e é um empecilho, né? Enfim, mas há soluções para isso. Muito obrigado, Cláudio.
Eu vou trazer a segunda pergunta, começando com você, João, se você me permite. E aqui eu vou trazer uma provocação que eu recebi num debate que nós tivemos em Washington há cerca de 2 semanas, e eu fiquei refletindo muito a respeito disso. A gente discute a questão dos esquemas de dados legislativos há mais tempo do que eu estou vivo. Eu tenho 34 anos. Isso é uma discussão já antiga nos parlamentos, e muito anterior até o uso da IA generativa. Mas um dos colegas trouxe essa reflexão sobre a importância de você já ter os dados estruturados em esquemas, seja o Akumantoso, seja o SLM. Então, eu queria te trazer essa pergunta, João, que eu sei que é um tema muito caro para você. Quais são os formatos de dados que são mais eficazes quando a gente pensa no RAG? E segunda pergunta, quais estratégias ou quais práticas que a gente pode adotar para aumentar a acurácia dos resultados a partir da organização e preparação dessa base de dados? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Realmente, essa questão da estruturação da informação no legislativo é fundamental, e não apenas para os textos, projetos de leis, emendas e normas, mas também para o próprio processo legislativo, né? Eu fiquei vendo de manhã essa apresentação da votação lá na Alemanha por identificação de pessoas. Eu fiquei me perguntando por que eles não fazem um painel eletrônico com apertar o botão, né? E eu fiquei... Mas será que é porque eles não têm esse dado estruturado, a ordem do dia, os itens de votação? E aí eu gosto de dizer que a IA generativa, principalmente, ela potencializa, né? Mas potencializa, às vezes, a inteligência ou a não inteligência. Isso é que é o problema. O fato de você estar usando a ferramenta inteligente não significa que você está usando ela inteligentemente. Esse é o ponto, né? Então, sobre essa questão da estruturação, Luiz, é fundamental. Agora, eu tenho uma abordagem. A principal referência nisso no mundo é a professora Mônica Palmirani, né, de Bolonha, que tem participou do evento lá de... E o modelo Acomatoso que ela criou junto com o professor Fábio Vitale, eu tive o prazer de ficar 7 meses lá em Bolonha, trabalhando com eles, entendendo, para depois tropicalizar isso para o Brasil, né, trazendo para a nossa técnica legislativa. A solução deles é melhor. O JSON, por exemplo, não resolve a questão do conteúdo misto que o XML faz. Então, tem que ser mesmo o XML. Mas eu aplico o XML de uma forma um pouco diferente dela. Ela vê todo o ciclo colocando o XML no centro. Eu vejo o XML apenas como uma forma rápida, eficaz e segura de carregar os dados do banco relacional e depois de exportar do banco relacional para o exterior. Não fazer a gestão no XML. Por quê? Porque a informação legislativa ela é relacional. Ela vai e ela volta. Se você faz de um lado, vai ter duplicidade de informação do outro. E aí uma norma revoga a outra. Essa aqui foi revogada por ela. Opa, eu tenho que ter isso no banco relacional e não no único XML de um dos lados. Não sei se vocês entenderam o ponto. Mas aproveito, Luiz, o gancho da pergunta a primeira pergunta do Cláudio sobre essa questão do uso da IA, para compartilhar um paper que eu li ontem, fantástico. Foi publicado, pessoal, no dia 4 de novembro, hoje é dia 7, né? 3 dias atrás. O título é Artificial Intelligence, Scientific Discovery and Product Innovation. É uma pesquisa de um pesquisador do MIT, com 1.018 cientistas em uma indústria química, comparando as descobertas com a e sem IA. Eu acho que os números respondem ao ponto que você colocou. Veja só, com o apoio da IA, houve descoberta de 44% de mais materiais, resultando em 39% de patentes novas sendo depositadas, né? E outra coisa, eles falam ainda de que os cientistas top ficaram mais top ainda. Eles ganharam muito tempo nessa. E os médios também melhoraram muito a performance, né?
apesar de estarem enfrentando muitos problemas de avaliação de falsos positivos e tudo mais. Então, é um artigo grande, 77 páginas, para quem quiser entender nessa parte de inovação e descoberta de produtos e tal, eu acho que a IA vai ajudar a gente a resolver muitos problemas. Eu concordo com a Tainá quando ela fala dessa questão do ambiente, né? A geração de energia e a água é um dos limitadores para a evolução da IA. Mas realmente estamos numa nova fase e se isso tudo acontecer... Veja só, a IA existe desde a década de 50, mas é menos de 2 anos que a IA generativa veio, a gente teve acesso. Então, se em 2 anos isso aconteceu, vamos pensar 4 anos para frente, como é que vai ser. Realmente tem muita coisa boa para vir. Obrigado, João. Eu daria essa recomendação do relatório para os colegas que acharem que é muito longo, basta usar a inteligência artificial para sumarizar o relatório. Então, Alexandre, você gostaria de fazer uso da palavra e comentar sobre essas questões? Muito rapidamente, complementando primeiro o João, então, logo depois do evento do Washington, passei em Boston, e daí um pesquisador do MIT, falando sobre a capacidade que tem de amplificar a inovação, o desenvolvimento, a pesquisa. Ele comentou, tem um caso famoso aqui no MIT, pesquisador famoso, que estava desenvolvendo um trabalho sobre buracos negros, e a perspectiva é que ele terminasse em 3 anos. Ele terminou em 1 mês e meio. E estamos falando de buracos negros, entendeu? Não é uma coisa, é um astrofísico, não é uma coisa trivial com que a gente lida, né? Então, para o pessoal de MIT, eles já falam, cara, isso aqui mudou a maneira como a gente aprende, desenvolve, faz doutorado, enfim. Eu acho que para complementar é isso mesmo. IA está aí e realmente vai ser acelerado. Se em 2 anos já foi dessa forma, eu não sei o que virá nos próximos 4. Rapidamente, só um comentário. Quando eu falei que eu perfurava cartão, eu me lembrei que a gente também fez um curso de inteligência artificial em 1987, tá? E era uma coisa assim que a gente ficou embasbacado, né? Tecnologia fuzzy. Começaram naquele momento em tecnologia fuzzy. Eu me sinto realmente praticamente um dinossauro, né? Mas assim, a gente está passando da física newtoniana determinística para a física quântica probabilística. Ainda não temos uma fórmula geral, como é que o Einstein queria, né? O Einstein queria, não é possível que isso seja só probabilidade, tem que ter uma fórmula para isso, né? Nós ainda não chegamos lá. Então, nós ainda temos alucinações, ainda temos campos não bem explorados, né? Então, acho que a gente está muito próximo, né? Tem muita coisa para desenvolver, mas ainda está faltando aquele golpezinho final, né? Aquele Deus não pode estar jogando só com a probabilidade, tem que ter alguma coisa por trás, né? Ainda temos que fazer mais um pouco. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexandre. Alexandre, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, seguindo a linha do que eu trouxe para o João, que é a estruturação dos dados quando a gente pensa no RAG. E a gente sabe que, a nível subnacional no Brasil, mesmo a nível nacional, nos parlamentos, é muito difícil você realizar essa estruturação em XML, numa Command-Tosso, por exemplo. Então, eu parto do pressuposto que a gente tem um número significativo de instituições ainda trabalhando com dado não estruturado. Então, como que a gente pode pensar nessas instituições legislativas, mesmo utilizando ainda um dado não estruturado, muitas vezes um processo em papel ainda, né, teria que fazer um OCR daquele documento, então é partir do T0, de fato. E, então, como que essas instituições conseguem fazer o uso do LLM a partir do RAG? Existe alguma experiência com isso? Já trabalhou com isso de alguma forma? O que você pode falar para a gente? Olha, eu acho que será impossível você não ter dados não estruturados. Uma conversa como essa é um dado não estruturado. O fato é, eu preciso ter um tradutor que organize os dados para gerar eficiência para o resto do processo. Então, conforme o Mário Sérgio comentou, ele falou, puxa, a gente tem um cuidado muito grande do dado já nascer estruturado, mas é um privilégio, não é para todos. Então, eu entendo que dado estruturado é o que a gente tem que ver com voz, som, barulho, enfim, confusão, mas a capacidade de eu conseguir estruturá-los vai ser cada vez mais exigida e mantê-los atualizados, tá? Aí passa, seja por um XML ou por
JSON LD, né, o link data, né, que é um outro formato de arquivo, mas a ideia, a informação, a relação é a mesma, né? Então, essas informações terão, mas eu acho que o processo de estruturação, ele cada vez vai ser melhor estudado. A gente faz isso, a gente trabalha com inteligência não artificial ou não inteligência, tem trabalhos são mecânicos da maneira de estruturar os dados e também com IA. O que a gente percebe é que há uma aceleração no uso da IA para estruturar a informação. E isso provavelmente vai ser praticamente a totalidade daqui a alguns, vamos chamar meses, assim, 18, 24 meses. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu vejo aqui que nós estamos quase dando nosso tempo, mas eu, antes de fechar a mesa, queria devolver a palavra para cada um dos colegas. Acho que um minutinho, só para deixar uma mensagem final. Começar pelo Cláudio. Cláudio? Obrigado, Luiz. Bom, duas coisas que eu acho que não foram faladas aqui, ou três, que são extremamente importantes nesse momento disruptivo que estamos vivendo, né? Nós não podemos abrir mão da nossa soberania, né? Nós temos que ter uma ferramenta que atenda aos interesses de desenvolvimento do nosso país, né? A gente não pode simplesmente importar tecnologia e não ter uma alternativa, não estou dizendo uma alternativa do zero, mas a gente ter um RAG dessa tecnologia, né? A gente contextualizar essa tecnologia, não aceitar essa tecnologia como ela vem, né? Não sermos preguiçosos nesse sentido, né? Então, acho que é uma questão de soberania muito importante, porque a soberania, se a gente não raguear, existe essa palavra, estou criando agora, se a gente não raguear a tecnologia, a gente vai acabar naturalizando, né, definições e conceitos dados por essas tecnologias internacionais, né? Esse é um ponto que eu acho fundamental, as pessoas têm que perceber isso, né? O segundo ponto é treinamento, né? O ser humano. A gente não pode esquecer que essa tecnologia tem que ser bem usada, e para ser bem usada, o ser humano tem que ser treinado, né? Então, os servidores, a força-tarefa de qualquer indústria, de qualquer segmento, ela tem que ser treinada, né? Ela tem que ser treinada para essa nova forma de produzir, né? E o terceiro ponto era treinamento, soberania e desenvolvimento nacional. Esses eram os pontos que eu queria. Obrigado. Obrigado, Cláudio. João, você gostaria de fazer uso da palavra? Então, o que a gente percebe é que a IA generativa, principalmente, ela tem habilitado tecnologias e ideias que antes eram custosas para serem realizadas, né? O Lauro, por exemplo, comentou dos sonhos dos taquígrafos de ter a transcrição durante décadas, e agora virou realidade. Em 2018, recebemos lá no Senado a visita da Heloísa Fischer, que é uma embaixadora da linguagem simples no Brasil. E nós levamos essa ideia, na época, para a Secretaria-Geral da Mesa, e não foi implementada. Sendo que agora, em dezembro, no dia 16 de dezembro, vai ser inaugurado a linguagem simples da explicação de projetos de lei no Senado, graças à IA generativa. Então, vai ter revisão humana, como é certo que tenha, né? Mas todos os projetos, a partir dessa data, vão ter uma ficha mostrando o que ele é e quais as consequências previstas se ele se transformar em lei. Então, isso são dois exemplos, né? A transcrição e a linguagem simples. Outras tecnologias também estão sendo habilitadas por conta dessa tecnologia da IA. Isso é muito bom, né? Eu imagino um Steve Jobs, se tivesse vivo, o que é que ele faria com isso, né? Outros pesquisadores. Então, por exemplo, o Steve Jobs falava, olha, eu tenho inveja de Alexandre o Grande, mas não foi por causa do império que ele conquistou, foi porque o tutor dele era o Aristóteles, e eu podia fazer perguntas para o Aristóteles. E ele falou em 85, olha, vai ter uma época que vai ser possível a gente conversar com Aristóteles. E essa época chegou. Se você carregar todo o conteúdo de Aristóteles, as obras completas dele, e fizer perguntas no sistema de IA, a resposta vai vir alinhada aos pensamentos de Aristóteles.
Pena que ele não está vivo para ver isso acontecendo. Muito obrigado. Alexandre, você quer fazer uma mensagem final também? Bom, eu acho que para complementar, novamente, né, a minha mensagem é que o mundo está muito rápido, que muitas oportunidades, mas desafios para frente, e a gente só vai conseguir, de fato, capitalizar, trazer, conseguir seguir com eficiência, cooperando, compartilhando, discutindo e decidindo em conjunto. Então, eu acho que é fundamental eventos como esse, onde você pode trazer as pessoas discutirem, complementarem, pensarem, e cada evento que eu participo do Legistec há uma camada de conhecimento superior. Se continuar assim, puxa, o Steve Jobs gostaria de participar também. Obrigado, Alexandre. Agradeço aqui a todos os colegas de mesa pelo painel excelente. Infelizmente, eu tenho que terminar o painel, senão daria uma boa discussão para a gente continuar pelas próximas horas.